First down, bola na linha de 1 jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. É isso aí, galera. Começamos, hein? Oficialmente a Draft Prep aí do Zona FA. Vamos começar a falar das classes de prospectos. Serão 5 episódios. Vai ter participação do Felipe Vieira do On The Clock também. E hoje eu começo falando de quarterbacks e tight ends com o Coach Barandas, que está aqui comigo, ajudando nesse episódio. O Belt eu falei no episódio passado, né? Ele chega só na última classe, então vai ser eu, Barandas, eu e o Felipe. E no finalzinho a gente completa com o Belt. Tô organizando minhas planilhas, eu já fechei esses 2 primeiros grupos que a gente aborda no episódio de hoje e vou convidar ele já pra colar junto, né? Tá tudo certinho, Barandas? Vamos falar um pouquinho dessas 2 primeiras classes. Tá animado pro draft? Opa, e aí, Rafão? E aí, pessoal do Zona FA? Tudo certo, cara. Sempre um prazer estar aqui, sempre gratificante, né? E, não tem como não estar animado pro draft, né? A gente só espera que ele se mantenha aí na data programada, a gente não tem que ficar mais tempo na espera aí dessa off-season que tudo indica que pode ser um pouco mais longa, né? Mas, muito animado, pela primeira vez, assim, fazendo um estudo mais profundo dos prospectos, né? E assim, muita coisa maneira pra gente ver, assim, muito jogador que chamou a atenção. É isso aí, a galera que não segue o Barandas no Twitter vai lá seguir também, que ele vai falar bastante sobre os prospectos durante essa off-season, vai ajudar a gente na Draft Prep, e a gente começa com 2 grupos aí. A de tight ends eu já adianto que não é uma das classes mais fortes do draft, mas a gente vai falar de quarterbacks, que é o grupo mais importante, sem dúvida, do futebol americano. Então vem nomes importantes por aí. Antes de a gente partir pro futebol americano, bora pros recadinhos. Bom, galera, reforçando aqui o convite de você seguir a gente no Twitter, no Spotify e no Instagram. Tá rolando conteúdo direto no Instagram. Já tiveram 2 IGTVs lá falando da Free Agency. Ontem teve live, a gente trocou ideia um pouco sobre os prospectos já também. Falamos sobre a comunicação nova do Los Angeles Rams. Hoje o Gui me falou que vai fazer com o Beltman falando também sobre o Chargers, então cola no Instagram que vale a pena. E se você tem acesso à plataforma iOS, lembra de avaliar a gente com 5 estrelas e mandar um comentário para ajudar a nossa relevância por lá também. E é isso. Bora começar a falar de draft. O primeiro bloco a gente aborda o grupo de tight ends. Bom, a gente tá gravando aqui numa terça-feira e eu sei que o Guizão vai liberar essa tabela aqui já hoje, então se você quiser já acompanhar grupo de quarterbacks e grupo de tight ends em classificação do melhor pro pior, já vai estar lá pelo Twitter, tem post eu sei também no Instagram falando da ordem de quarterbacks. Mas, enfim, eu vou passar mais rápido aqui pela classe de tight ends, porque eu não vejo grandes nomes assim. Inclusive, eu não acho que nenhum desses atletas tem a nota de primeira rodada. Não acho também que vão sair na primeira rodada, porque não tem um playmaker. E eu acho que você consegue coisas diferentes de cada jogador desse grupo. Se você quer um tight end que consiga jogar inline mais tradicional, talvez o Cole Kmet de Notre Dame seja o cara ideal aí para esse papel, mas não é um cara com um teto tão alto. Aí um cara com um upside maior nesse papel, mas que hoje tá longe de estar pronto, o Adam Troutman de Dayton. Cara de FBS, era quarterback, tá aprendendo a posição, ainda técnica de rotas é bem fraca, tem que aprender muito ainda sobre jogo de scrimmage, sobre bloqueios, mas é um cara 6'5", 250 pounds, é um gigante, então potencial tem. Aí se você quer um cara que possa gerar big plays, tem o Brycen Hopkins, que é um flex tight end, é um cara que não joga inline, joga mais aberto, então nem chama esse cara de tight end, né? É o que eu falei hoje no locker room lá, que começaram a chamar os wide receiver gordos do Pedro de flex tight end, é o que esse cara é. Mas correu 4.66, que é um baita de um tempo para tight end, então consegue gerar impacto. Aí tem o que o Barandas também chama de sniffer, eu sempre chamei de wingback, aquele tight end que joga distante da linha de scrimmage, consegue também fazer um flex quando precisa. Aí tem o Hunter Bryant, que é um cara que
gera jardas depois da recepção, consegue até conseguir gerar impacto no jogo aéreo. E o Thaddeus Moss, que é um cara duro pra caramba, provavelmente o melhor bloqueador dessa classe, dos que eu vi, certamente é. E consegue também receber passes, assim, não é um cara que vai gerar big plays, mas também consegue ser eficiente para ser um tight end 2 ali, um cara que vai complementar também no backfield. São nomes, então assim, características muito diferentes. Eu não consigo colocar uma ordem aqui, eu posso falar de quem eu gosto mais, assim. Eu acho que o Brycen Hopkins, se você precisa de um playmaker, se precisa de impacto para criar jogadas, eu vou ficar ali entre Brycen Hopkins e Hunter Bryant. Mas se eu preciso de um tight end mais tradicional, não vou pensar nesses caras, eu vou pensar provavelmente no Adam Troutman e o upside que ele vai ter por ser tão grande. Enfim... E eu sou fã, eu sei que o Barandas ele já deu um spoiler que vai falar do Thaddeus Moss. Eu gosto muito do Thaddeus Moss, até porque, pra mim, tight end tem que bloquear, cara. Eu sou fã desses caras que conseguem receber, bloquear. A versatilidade do cara é um dos atrativos pra mim. Mas vai lá, Barandas, eu até já dei o spoiler, eu sabia que você ia falar dele, mas fala um pouquinho do que você gosta do Thaddeus Moss como um prospecto e por que ele é o cara que te chama atenção aqui. Eu acho que você definiu bem o que eu ia falar. Eu acho que o Thaddeus Moss é o cara que ele traz mais eficiência no papel que deveria ser prioritário de um tight end, né? Que é o bloqueio. O Thaddeus Moss, ele não é um cara com frame gigante, ele é 6'3", apenas, ele é mais baixo até que o pai dele, que era o Randy Moss era 6'4", 225, e o Thaddeus Moss é 6'3", 225, né? É mais compacto ali, mas ainda assim é um cara muito... ele tem muita iniciativa no bloqueio, né? É um cara que chega bem no ponto de ataque, é um cara que faz o frame dele se impor sobre os defensores, né? Ele fez muito bem tanto o bloqueio na linha de scrimmage, trabalhando o edge, trabalhando ali o limite da linha, né? Tanto quanto em bloqueios de mid-zone, eyes, onde ele vinha pelo meio da OL e levava esse bloqueio até o linebacker pelo meio, né? E eu acho que, assim, isso é o mais importante que eu vejo quando eu tô avaliando um tight end. Eu quero um cara que ele não só traga um elemento pra mim no jogo aéreo, mas ele tem que ser capaz de diferenciar o meu jogo corrido, né? Você vê, óbvio que você pega aí um Travis Kelce, por exemplo, e você bota ele onde quer que seja no campo e ele vai produzir. Mas é um jogador que ele é muito acima da média pegando passe, mas ele não faz tanta diferença quando você quer impactar seu jogo corrido. O Thaddeus Moss é um cara que ele pode trazer esse elemento. Não tô dizendo que ele vai ser um jogador que vai fazer mais diferença na NFL do que o Travis Kelce, óbvio que não. O Travis Kelce é um fenômeno, mas eu tô falando que ele traz uma versatilidade que outros tight ends trariam, como, por exemplo, o Rob Gronkowski, como era o caso também do... Eu acho que uma comparação boa pra ele era o Heath Miller, que jogava no Pittsburgh, que se aposentou aí no meio da década. E assim, eu gosto muito desse elemento que ele traz. Fora isso, no jogo aéreo, o Thaddeus Moss também é um cara que ele não vai criar tanta separação com a velocidade, né? O route running dele, quando você exige quebradas mais anguladas e mais crispy assim, ao longo do campo, não é o diferencial dele, mas ele trabalha muito bem nas rotas underneath, naquelas hits, por exemplo, nas sticks, né? Que são essenciais para muitos times aí na utilização dos tight ends na NFL, como é um jogador com um futebol IQ fora de série. Você vê aí a utilização dele por LSU, né, como o Joe Burrow, um cara que ele é muito bem em defesas, o Thaddeus Moss, ele fez as defesas sofrerem bastante quando elas estavam cobrindo em zona. Quando você via ele contra a marcação pessoal, essa falta de especialização no route running dele, né, não tornava ele uma arma tão grande, né, mas contra uma defesa que jogasse em zona, ele causava muito estrago, achando os buracos nela e deixando o QB botar a bola na mão dele. Não é um cara com run after the catch tão grande, tão forte, né, teve dificuldades nisso depois com a bola na mão, mas muito bom disputando bolas em mano a mano, essas bolas 50-50, né, com o marcador em cima, tem um frame grande, braços longos, tem mãos muito seguras, né, e eu acho que tem que melhorar só um pouquinho na foto quando ele pega e trazer essa bola para junto do corpo, né? Tem que trabalhar isso mais rápido para não deixar os hits dos defensores fazerem tanto estrago no momento do catch dele. Isso aí, né? Um cara que traz versatilidade, não tem como não falar do Jay também no nosso ataque, né, Barandas? Que é esse cara que te dá versatilidade de você mudar a sua formação com o mesmo cara, então isso ajuda pra caramba um sistema ofensivo, e é o tipo de coisa que nos outros tight ends é muito difícil buscar. Talvez o Hunter Bryant, só que o Hunter Bryant não joga muito inline também, não é um cara tão forte em bloqueio, então ele acaba prejudicando em alguns pontos. É muito difícil você ter um cara completo assim. Então... Eu acho que tight ends como o Bryce Hopkins e o Hunter Bryant podem ser assim mais sexys pro draft, né? São caras muito mais dinâmicos no jogo aéreo, o highlight dele chama muito mais atenção, ou então
O Adam Trautman, que você falou, que tem um corpo muito grande, né? Um cara enorme, traz a possibilidade de vir a ser um grande bloqueador, né? Como também é um alvo alto, um alvo para trabalhar. Eu acho que esses caras acabam chamando mais atenção. Só que, por mais que não seja uma pique sexy, né? Como muitos analistas lá falam, eu acho que o Thaddeus Moss é um cara que, em rounds mais baixos, ele pode trazer mais produção no longo, tanto produzindo logo de cara, né, como um bloqueador pronto, como mais pra frente podendo se desenvolver aí, principalmente para os times que jogam com RPOs, que trabalham com passes rápidos nos tight ends. Eu acho que é uma pick que vai ter bastante valor. Com certeza. É uma escolha bem safe, né? Mas é aquilo, o upside, né? Você no prospecto, você sempre vai buscar também o upside. O cara que pode se tornar um playmaker, pode gerar big plays. Thaddeus Moss tem um piso muito alto, né? Ele vai te entregar, porque é o cara que tem um jogo muito sólido. Aí os outros caras já é o que eles podem alcançar, né? Que o Thaddeus Moss ainda tem uma certa limitação pela capacidade atlética dele, que não é perto do outros nomes desse grupo. Só para ordenar aqui, pra gente passar, pra ver se vale a pena falar de mais alguém, a ordem do meu top 5 foi o Cole Kmet de Notre Dame, que é o cara que eu acho que tá mais pronto na maioria das skills ali, por mais que não seja um bloqueador tão eficiente quanto o Thaddeus Moss, mas ele tem mais experiência em line. Eu acho que ele tem um bom entendimento de alavancagem, por mais que tenha que trabalhar bastante ainda o trabalho dele de bloqueios. Aí são os 3 caras do upside que eu coloco, tá quase no mesmo grupo pra mim, são caras totalmente diferentes, que é o Bryson Hopkins de Purdue, o Trautman de Dayton e o Hunter Bryant de Washington, e o número 5 é o Thaddeus Moss, que é esse teto, o piso altíssimo, mas com um teto mais limitado como playmaker de fato. E aí eu vou partir pro segundo grupo e eu quero saber do Baranda se tem alguém que chama atenção aqui, os caras que estão completando o meu top 10, o Harrison Bryant de Florida Atlantic, o cara que teve muita produção no college, o Albert O, que eu não vou usar falar esse sobrenome, de Missouri, o cara correu, 4.5, deixa eu ver o número, 4.49 no Combine. Absurdo. Aí tem o Devin Asiasi de UCLA, Kobe Parkinson de Stanford e o Cheyenne O'Grady de Arkansas. Completaram aqui o grupo, mas assim, se o primeiro grupo eu acho que não tem first rounders, você vai ter um jogador também específico ali, por mais que seja no segundo dia talvez, nesse grupo aqui eu vejo também um valor bem limitado. Eu quero saber se tem alguém que chama atenção aqui de você, Barante. Cara, eu acho que o Albert O é o prospecto para ficar de olho lá nos rounds mais baixos, né? É um cara que traz um frame semelhante ao do Trautman, com 6'5", 2'5", né? É um cara que tem essa presença massiva, não é ainda um grande bloqueador, mas é algo que esse frame pode se desenvolver, é algo que ele pode trabalhar em cima disso, né? Ele tem as ferramentas para isso, ainda não foi desenvolvido, né? Mas é um cara muito atlético, é um cara que pode trabalhar tanto na linha quanto fora da linha, traz muita velocidade, a troca de direção dele é muito boa, mas ainda falta uma certa explosão, né? Ele demora muito para sair da linha de scrimmage, foi um cara que, assim, que eu descobri ele quando saíram os tempos dele, né? Fui dar uma olhada, e assim, ele tem essa velocidade depois que ele engata, mas ele demora a acelerar, ele demora a explodir, né? Isso é algo que pode, de repente, ser trabalhado. Tem o ponto dele ter perdido tempo com a lesão, né? Ele ficou fora bastante tempo, mas é um cara que definitivamente chama atenção aí, pode ser uma pique com um risco muito baixo e uma recompensa muito alta, caso ele venha se desenvolver o jogador que ele tem potencial para ser, né? O grande ponto de erro dele nos bloqueios foi mais por ele estar em posições ruins, né? Ele pode corrigir isso tranquilamente com um bom coach na NFL, né, ajustando aí o footwork dele, ajustando essa posição, porque o frame para fazer esses bloqueios ele tem, né, o atleticismo para pegar as bolas ao longo do campo ele tem. Vai ser interessante ver um cara dessa altura e com esse atleticismo correndo aí as seams, as rotas mais longas no campo, se colocando atrás da defesa. Então o prospecto definitivamente me deixa aí com uma pulga atrás na orelha para ver como vai se desenvolver na NFL. É isso aí, né? Não tem como ignorar esse potencial, essa capacidade atlética aí, e como você pode moldar o cara que tem tamanho de tight end, correu 4.49, enfim, 6'5", 255, né? Ele é maior que o Trautman até. Então, de fato, e a gente sabe como é coach de posição também, né? Um coach de tight end, ele vai falar, vou pegar esse cara e eu vou transformar ele no melhor tight end de NFL, porque ele é esse tipo de cara, né? Ele quer saber lapidar o cara. Então, certamente o Albert O vai chamar a atenção aí.
E talvez até saia aí na terceira rodada, segundo dia. Vamos ver como é que vai se desenhar isso aqui. Mas é isso do grupo de tight ends. Quando você ouvir esse episódio, já vai ter o ranking lá no Twitter. Pode colar para dar uma olhada e falar quem que você gosta. Se faltou alguém de comentar aqui na classe, manda lá um alô pra gente no twitter.com/canalzonefa. Bora pro próximo bloco falar de uma posição que quase não importa, né? Quarterbacks, os comandantes. Vamos começar a analisar esse grupo que tá vindo forte para esse draft. Bom, vou começar esse bloco aqui já falando do meu top 5. E aí a gente começa a conversar em cima. Eu sei que também o top 5, pra mim, tá bem distinto, né? Número 1, Joe Burrow, é o melhor prospecto do draft, assim. É claro que Chase Young, como football player, talvez esteja um pouco à frente, mas pela importância de quarterback, não tem como a gente não colocar aqui o Joe Burrow. É um cara que tá muito pronto e você tem que ser chato, eu falei isso, você tem que ser chato pra encontrar os problemas do jogo dele. É um cara realmente que mostrou demais, foi um ano só, mas mostrou demais nesse um ano. O Tua também é um cara que não tem como você discordar da tape dele. A tape dele é muito boa, ele é o segundo melhor quarterback nessa classe. Com certeza tem a lesão no quadril, que é pra gente monitorar, principalmente com os limitantes aí do coronavírus, de equipe médica poder viajar. Como que o draft vai responder a isso, mas é um cara com muito tape. E aí, pra mim, são dois caras upsides, né? Eu falei os caras do potencial lá no grupo de tight ends. Pra mim, é aqui, o Justin Herbert e o Jordan Love. Acho que o Herbert é um cara que tem uma possibilidade de desastre menor do que a do Jordan Love, mas são dois caras de muito upside. Você vai ver, gosto disso aqui, desse cara, e preciso dele. Não são caras prontos pra ser starter nesse momento, é a minha visão, nenhum dos dois. E aí tem o Jake Fromm, que talvez é o que eu falei ontem na live que rolou no Instagram. Como quarterback de college, o Jake Fromm, pra mim, é o terceiro melhor quarterback de college dessa classe. Sem dúvida, ele é melhor que o Justin Herbert, que o Jordan Love hoje pra mim. Só que o teto dele é limitado e o Jordan Love e o Herbert podem se tornar jogadores de impacto. Então, vai investir uma escolha de primeira rodada num cara que vai limitar você esticar o seu campo. Talvez seja um cara pragmático demais pra fazer uma primeira rodada, mas é um cara o problema com ele tá fazer a bola chegar lá, mas com a bola nas mãos, saber onde ir com a bola, Jake Fromm é muito bom. Então, grupo distinto, seus valores, obviamente Joe Burrow ali intocável. Barandas pode até falar um pouco melhor sobre a sua opinião do Joe Burrow, mas eu quero saber desse top 5 aí, quem é que te chama atenção, quem que você gosta desses nomes aí, do primeiro escalão de quarterbacks do draft? O meu top 5 ficou igual ao seu, né? Não tem nem o que discordar. Eu acho que o top 3... eu acho que vai ter gente que de repente vai mudar aí o Jordan Love e o Jake Fromm, pelos riscos que o Jordan Love traz, né? Não é o meu caso, mas eu acho que o top 3 é inquestionável. O Joe Burrow é o primeiro QB da classe, Tua e Justin Herbert seguindo ele. Cara, eu não tenho nem muito o que falar do Joe Burrow, né? É um prospecto que fala por si só. Vai ter gente aí que vai botar o defeito na força do braço dele, né? Não é nada preocupante. Não é o caso do Jake Fromm, por exemplo, mas não é aquela força elite no braço, né? Mas ele compensa isso com diversos outros fatores. É um cara que lê muito bem a defesa, é um cara que tem uma capacidade de fugir da pressão muito boa, resetar as pernas e soltar essa bola, estender jogadas com as pernas além da scrimmage. Realmente, como você falou, é o melhor prospecto da classe, né? Eu acho que é melhor que o Chase Young também. O Joe Burrow é um jogador aí fora de série. O Tua é um jogador que eu acho que pode rivalizar com o Joe Burrow nessa posição aí, né? Não acho que vai ser o caso no draft, porque ele traz todas as preocupações em relação à lesão dele. Mas é um jogador que se provou extremamente consistente, é um quarterback extremamente preciso, trabalha muito bem, extremamente móvel, né? Eu gosto muito do Tua Tagovailoa. Ele trouxe algo que não se via, assim, eu não lembro, sinceramente, da última vez que você viu Alabama com um QB de alto nível, né? Alabama sempre foi uma universidade que trabalhou baseada na força do seu jogo corrido, em tomar poucos pontos na defesa, e o Tua, ele trouxe diferencial. Foi o primeiro grande QB que a gente viu aí em muito tempo em Alabama, né? Produzindo bastante. Traz aquela diferenciação de ser um QB canhoto, né? Tem gente que tem problema com isso, muitos coordenadores de defesa têm problema com isso, que é uma forma completamente diferente de você defender o ataque. É um jogador fora de série.
O Herbert é um jogador também que muito bom, traz um upside muito alto, é um prospecto muito bom, mas como você falou, não está pronto, assim como o Jordan Love, né? Eu acho que o Justin Herbert é um jogador que, para ele dar certo, ele vai ter que ser posto no ambiente correto, né? Ele vai ter que ter uma boa proteção em volta dele, vai ter que ter bons recebedores para trabalhar, só assim para ele conseguir produzir logo de início. Eu acho que até o San Diego Chargers é uma boa casa aí pro Justin Herbert, dado, assim, se possível, que eles cheguem até ele. Aí, quando a gente fala de Jordan Love, eu acho que a gente fala do prospecto mais... Tô com dificuldade de achar até uma palavra. Polarizing. Não era nem o que eu ia falar, mas dinâmico, sei lá, excitante, Entendi. assim. É o cara que eu acho que, se tudo der certo, ele vai ser o estilo da classe, sabe? Se tudo que poderia dar certo der certo e o que poderia dar errado não der errado, né? Tudo bem que é algo muito, muito aberto para se falar, mas assim, é simplesmente divertido ver o Jordan Love jogar, né? É um cara que você pode abrir completamente nada que ele não faça. É um cara que trabalha muito bem dentro do pocket, trabalha muito bem fora do pocket, passa a bola em movimento. Ele tem aquele elemento que o Patrick Mahomes também traz de poder passar a bola de qualquer angulação do braço, né? Passar a bola lateralmente não é um problema. Tem um braço muito forte. O processo de decisão dele é um bom processo de leitura, mas o que a gente vê de errado aí é na hora dele ver o campo, né? É um cara que, quando ele progride leitura a leitura, tudo dá certo, mas é um cara que muitas vezes ele tem a necessidade de soltar uma bola porque sim, né? De estourar a bola no fundo, sem ter muita necessidade, com as chances, com a cobertura muito, muito, muito fechada, né? Eu acho que é um problema que ele traz, e quem também traz esse problema, a gente nem falou dele, né? Acho que ele realmente está bem depois na classe, mas é o Jacob Eason, né? São caras que, por ter um braço muito forte, acabam querendo explorar janelas que simplesmente não tem necessidade, né? Como era o problema como prospecto também do Josh Allen, como foi o grande problema na carreira do Brett Favre, esses gunslingers que tem um problema sério eu lembro de um Gruden's QB Camp especial que foi feito com o Brett Favre, que ele faz um passe no meio de 3 caras e acerta a bola, e aí o Joe Gruden fala, mas por que ele? Porque eu consigo. E eu acho que esse é o grande problema desses caras, né? Desses gunslingers que acabam tentando bolas que não tem necessidade. Mas assim, ele traz essas preocupações, né? Essa tomada de decisão, mas é um cara que, se ele conseguir sanar esses problemas, ele pode vir a ser o melhor QB a ter sido escolhido nessa classe, né? E por último a gente fala do Jake Fromm, que muita gente tem muitos problemas com o Jake Fromm, e eu não tenho tantos problemas com o Jake Fromm. Eu, como um torcedor do Patriots, é um cara que eu gostaria de ver no time, né? Eu acho que o decision making dele é o melhor da classe. Ninguém lê o campo como o Jake Fromm. É um cara que faz a sua leitura. Você vê ele indo de recebedor a recebedor. Ele não se desespera. Ele não tem medo de ir até a última leitura. Ele identifica muito bem o pré-snap e busca as leituras que viriam a ser do backside, né, do lado oposto ao que a jogada começa. É um cara que ele sai muito bem. Ele não se dá muito bem sob pressão, né? Ele acaba fazendo passes que perdem muita precisão, que saem muito ruins quando ele está sob pressão, quando ele vê o pass rush na cara dele, mas ao mesmo tempo é um cara que se livra muito bem da pressão. Não é um QB corredor, não é um QB móvel. O Jake Fromm tem, se eu não me engano, 40 jardas corridas na carreira no college, né? E não é isso que você normalmente espera de um QB nessa nova NFL que a gente vê se formando a cada dia. Mas é um cara que sai muito bem da pressão, trabalha muito bem a sua movimentação dentro do pocket. É um cara que não tem medo de fazer os passes curtos, né? A gente vê muita gente aí que criticava, por exemplo, o Tom Brady, quando ele soltava passes muito rápidos nos running backs, mas são identificações de janelas abertas, né? De mismatches de velocidade e agilidade entre running backs e linebackers, tight ends e linebackers, slots linebackers, né? Onde ele simplesmente identificava e soltava a bola muito rápido em recebedores que tinham a chance de criar jardas com as próprias pernas contra defensores não tão atléticos, né? Então eu gosto dessa, pode-se dizer assim, coragem do Jake Fromm de fazer os passes mais fáceis sem ser independente das críticas, né? Agora, quais são os 2 fatores que limitam o Jake Fromm? O Jake Fromm, ele não é um cara tão corredor, não é um cara que vai criar tantas jardas, e é um cara que realmente falta aquela força no braço, falta não só de trabalhar a bola mais no fundo, né? Mas também de chegar com a bola mais rápido em passes mais curtos, né? Eu e o Rafa teve uma conversa sobre o Jarrett Stidham
esses dias falando justamente sobre isso, como a bola viaja por mais tempo do que a gente gostaria de ver, né? Mas também foi um problema que se viu muito mais no Jake Fromm esse ano do que se viu no ano passado. O Jake Fromm, por muito tempo, ao longo da temporada 2018, era cogitado como uma das primeiras picks do draft, agora em 2020, né? O Jake Fromm começou, foi true freshman lá atrás, teve uma grande produção por Georgia, foi um cara que produziu bastante, mas ele teve um senior year não tão bom. A gente viu também o draft do ano passado destruir o elenco de suporte dele, né? Levando aí a OL dele embora, levando aí no draft anterior os running backs dele embora, Sonny Michel e Nick Chubb foram embora, a OL foi desmantelada, e Georgia não se remontou tão bem, tão rápido quanto faria bem para a avaliação do Jake Fromm. Eu acho que é um cara que muito do que se vê de problema nele pode ser corrigido, e eu acho que é um cara que pode contribuir para o seu time agora. Ele não é um cara que vai ganhar o jogo para você, mas é um cara que definitivamente não vai perder. É um cara que cuida muito bem da bola, não vai entregar interceptações, e assim, se fosse comparar ele com alguém, sinceramente compararia ele com o Alex Smith, né? Um puta game manager, mas que falta aquele momento excitante do jogo para ele, aquilo que vai realmente fazer você ficar na ponta do pé, querendo levantar da cadeira. O Jake Fromm não é esse cara, mas é um excelente game manager que vai trabalhar bem o seu ataque, podendo começar desde já. O Alex Smith, ele é um bom jogador, mas ele fez um mal tão grande ao ser um bom exemplo pra esse tipo de cara, porque é difícil dar certo, cara. Porque assim, e o Alex Smith, ele ainda era um cara bem móvel, e assim como o cara que eu faço a comp do Jake Fromm, eu acho que a maioria não gosta, mas pra mim ele é Christian Ponder também. E o Christian Ponder, ele era móvel. Ele também era móvel. O Jake Fromm, ele não é móvel. O Christian Ponder, ele teve jogos interessantes, acho que no 49ers, acho que no Eagles ele chegou a ter momentos interessantes, porque ele é um cara que sabia onde ir com a bola, só que ele é um cara que ele é um limitante. Então eu tenho dificuldades em ver o Jake Fromm como um quarterback titular na NFL. Eu consigo entender quem gosta. Eu também gosto. Até falando, o Barandas falou de decision making. Tá ele e o Joe Burrow ali. A diferença é que o Joe Burrow, ele consegue atacar todos os lugares do campo, ele consegue sair da progressão e criar jogadas fora do que estava programado, improvisar, assim como Tua. E aí as duas coisas que você também busca, fala dos caras do upside, né? O Justin Herbert e o Jordan Love. São as duas coisas que hoje você busca porque você quer ter esse cara, porque esse cara tá fazendo muita diferença. O cara que tá fazendo muita diferença é braço e mobilidade. É por isso que o Justin Herbert e o Jordan Love vão sair na frente. Provavelmente vão sair na frente. É braço e mobilidade. O Jake Fromm... com certeza vão sair na frente. O Jake Fromm, ele peca nesses dois, entendeu? Então é muito difícil hoje ser o Jake Fromm pro cenário da NFL. Não é um quarterback ruim, talvez faça uma carreira incrível como backup quarterback, ou tenha até uma boa temporada num ataque run heavy aí, porque em Georgia ele também teve o Chubb e tem o DeAndre Swift, que é o running back 1 da classe. Ele é um cara que sabe administrar, tem um futebol IQ incrível, sabe fazer o play action, teve um ataque interessante em Georgia, não é um ataque simples de rodar, então assim, vamos ver, mas a gente tá alinhado, é exatamente isso, é upside, os dois grandes nomes aí do grupo, em Joe Burrow e o Tua Tagovailoa, que também é aquela questão de estender jogada, ter o braço, um release incrível do Tua. O Tua é muito jogador, é a lesão que vai determinar realmente o futuro dele. Mas aí vamos, pra gente fechar o grupo aqui, Vanessa, deixa eu ver, tô com 30 minutos, tá bonito, mas temos mais 5 nomes aqui pra completar o meu top 10. O Jacob Eason, de Washington, o Jalen Hurts, de Oklahoma, que muita gente também lembra dele em Alabama, o Anthony Gordon, de Washington State, alô, Air Raid gurus de todo a podosfera. Cole McDonald, de Hawaii, e Nate Stanley, de Iowa. Eu já falo daqui que, obviamente, pra mim, ninguém desse grupo é starter. Não é um cara que eu vejo pra starter. Se alguém conseguir esbarrar lá de starter, eu diria que era o Jacob Eason, pelo potencial, mas, assim, cara, também é uma chance mínima. Eu já falei que eu gosto do Anthony Gordon em alguns momentos, né? Eu realmente gosto dele. Acho que é um cara agressivo com a bola, tem um quick release, postura de pocket. É um cara com braço limitado. Hoje é muito difícil ser esse cara na NFL.
Então, mas eu gosto do Anthony Gordon pra você desenvolver, ter no grupo de quarterbacks, é o cara que eu gosto. Mas vamos lá, Barandas. Quem desses nomes aqui te chama a atenção? Quem que você vai destacar pra gente? Cara, eu acho que não tem como não falar do Jalen Hurts, sabe? Tipo, eu acho que ele é o prospecto mais polarizing dessa classe de QB. Eu acho que ele é um cara que tem muita gente que vai exaltar o playmaking ability dele, né? Que especialmente no ataque ele rodou em Oklahoma e não em Alabama. Vale essa lembrança, vale ser falado, e muita gente vai falar o quanto ele pode produzir como quarterback, né? Muita gente também falou como rolou. Não tô querendo comparar com o Lamar Jackson, não taquem pedras em mim, tá? Mas muita gente falou lá do Lamar Jackson de jogar de wide, e muita gente falou isso também do Jalen Hurts, que ele deveria mudar de posição para exigir mais do atleticismo dele de repente jogar de running back, dele jogar de sniffer, ou tight end, wingback, enfim. Eu acho que o Jalen Hurts pode vir a produzir como QB. Eu acho que as chances, que é muito 50-50 para você apostar nele alto, né? Ele vai ser um prospecto que vai sair bem lá embaixo, quer dizer, assim, bem mais lá embaixo do que os demais que a gente falou, né? Eu acho que os problemas dele é que ele demora muito a processar as defesas, né? E ele não é um jogador não é um QB tão preciso, né? Ele acaba tomando as decisões corretas, mas a bola acaba não sendo no melhor ponto possível, né? Alguns pontos fortes também são que ele é um cara muito agressivo, né? Ele é um cara que inclusive ele facilita muito a vida dos recebedores dele quando eles estão livres, de botar eles na melhor posição para já começar a produzir jardas depois da recepção. Eu acho que o Jalen Hurts ele vai sofrer na NFL, pelo menos no início, né? Caso ele venha a se desenvolver e superar isso, mas pelo menos nisso ele vai sofrer muito com esse processo de processamento de defesa. Ele rodava um ataque em Oklahoma que era um ataque muito simples, né? Um ataque muito QB-friendly, muito fácil para o QB rodar. Mas e na NFL ele vai ter defesas muito mais rápidas, defesas muito mais complexas, com rotações mais complexas, que vão dificultar o trabalho dele. Agora, é um cara que tem um atleticismo fora de série, tem um braço bem forte, é um cara que pode produzir caso seja posto no sistema certo, né? Então, assim, é um prospecto que eu tô ansioso para ver no que vai dar. Não é como se eu estivesse botando minhas fichas que ele vai ser um grande QB da NFL. Não, eu tô curioso para ver o que vai acontecer com a carreira dele. A única coisa, cara, meu ponto do Jalen Hurts, eu consigo entender, até porque a gente falou, né? Duas coisas que você busca no quarterback, upside, braço e mobilidade. Jalen Hurts tem os dois. Ele tem braço, ele tem mobilidade. Então, assim, é um cara que vai ser draftado, não acho que vai ser tão tarde assim por causa dessas duas características que hoje estão mandando na NFL, principalmente na posição de quarterback. Então, eu acho que ele vai ser draftado, mas um contra, eu ia falar um con e ficou esquisito, mas um contra que eu evito ao máximo colocar em quarterback é precisão. É o contra que eu falo, tenho que ver um bagulho que, meu irmão, vai me fazer colocar. E eu coloquei precisão como um contra de Jalen Hurts e também coloquei como no Justin Herbert lá nas tapes de Oregon também, porque tem uns passes que você sai com raiva, velho, porque você fala, não tem como esse cara errar isso aqui na NFL, porque você tava ali, é aquilo ali que você precisa pegar pra continuar o seu jogo. Existe, obviamente, os big plays, e isso vão ser determinantes no jogo, mas existe a porra da tarefa que tu tem que fazer, irmão. Você tem que somar 2 com 2 e dar 4 às vezes, porque isso é importante. E esse é o problema. Porque o Jalen Hurts tem uma porra. Vai ser uma quick out que tá ali aberta e ele vai errar o passe. Ele vai errar um passe ridículo. Então, assim, isso é um problema muito grande. E eu não acho também que ele tenha problemas graves de mecânica que você fale, não, vou consertar isso aqui a partir de X, entendeu? Então, assim, é um problema que me deixa com quase 2 pés atrás com o Jalen Hurts. Mas eu entendo 100% o upside do cara. A gente tá falando, o que tá mandando hoje na posição de QB? Um cara que tem braço e mobilidade. Jalen Hurts tem os dois. Se esse cara de fato vingar, e você pegou ele numa segunda rodada, terceira rodada, porra, pelo amor de Deus, tu é gênio, tá ligado? Então, é o upside. É o upside. É, verdade. Não tem como... É um cara que tem... A parte física tá toda ali, mas... Sim.
alguma coisa tira a precisão dele, que foi como você falou, não é algo da mecânica dele que seja muito errado, não é simplesmente ele não é um cara muito preciso, né? Então, e outro prospecto que eu queria destacar, cara, eu sou um pouco parcial quando se fala de Hawaii, né? Que é um ataque que eu gosto muito de estudar, é algo que eu replico aqui no Vasco, mas eu gosto muito do Cole McDonald, né? Foi um cara que produziu bastante por Hawaii. Ele tem as medidas que você espera de um QB, sabe? Um cara grande, 6'4", 220. E ele rodava o run and shoot, que é um ataque que para o sistema de college é um ataque que te traz leituras mais semelhantes da NFL do que um QB de air raid, por exemplo, como o Jacob Eason faz, sabe? Ele tem muitas leituras para a rota que o recebedor vai fazer, baseado na cobertura que a defesa tá te oferecendo, né? Ele era um cara que lia muito bem as defesas, ele não tinha medo de dar a bola, você via muitas vezes os recebedores quebrando na rota e tendo a bola chegando, né? Esses são os benefícios que um bom QB de run and shoot traz para você. Para quem estava acompanhando aí a XFL, o Houston, eu esqueci o nome do time do Houston, mas o Houston era um ataque que estava rodando run and shoot, o Dallas Renegades era outro time que estava trazendo um misto de air raid com run and shoot, né? Mas o run and shoot traz isso. E ele era um cara que não tinha medo de dar essas bolas, de ler bem a cobertura e dar a bola antes do recebedor estar lá, porque ele sabia que ele ia chegar, né? Isso foi muito bom. Era um cara também que saía bem da pressão, ele sabia a hora de se movimentar, de sair do pocket quando a pressão chegava, mas é um cara que não passava tão bem em movimento. Os passes acabavam sendo longos demais, eram não tão eficientes, né? É um cara zero móvel, zero corrida, e como ele joga, também tem o ponto negativo, né, de se acostumar com o run and shoot, que o run and shoot é um ataque de ritmo. 1, 2, 3, bola. 1, 2, 3, bola. 1, 2, 3, 4, 5, bola, sabe? E quando os ritmos eram quebrados, né, ou porque a pressão chegou e ele teve que se recolocar, ou porque a cobertura redirecionou um recebedor, e aí as coisas tinham que ser processadas novamente, aí as coisas começavam a precisão dele começava a cair de forma abismal, sabe? Ele ficava não tão confiável. Mas é um cara que mostrou a capacidade de fazer as leituras, é um cara que tem um bom braço, é um cara preciso, e o que ele tem que fazer é se acostumar a improvisar quando o plano não dá certo, né? São coisas que, por exemplo, o Joe Burrow, o Tua Tagovailoa, o Jordan Love fazem muito bem. Quando o plano não dá certo, eles conseguem se virar. E é algo que o Cole McDonald deixa a desejar, mas justamente por isso é um cara para você buscar mais para baixo, bem mais para baixo no draft, mas que ainda assim traz um upside, é um cara que pode ser desenvolvido, na minha opinião. Cara, eu gosto bastante do Cole McDonald, inclusive você citar ele vai me fazer eu dar uma revisada nele, porque eu acho que eu talvez passe ele de Anthony Gordon aqui, ele tá abaixo hoje, mas eu gosto, uma coisa que eu vi diferente de você nele, Banas, é a mobilidade, e é uma coisa que ele provou no draft, porque no Combine, porque ele correu 4.58, ele correu mais rápido que o Jalen Hurts. Então, assim, é um cara que tem mobilidade, e você mesmo falou, ele tem braço, e eu já falei das duas principais características que estão mandando em quarterback hoje. Então, assim, eu acho que ele é um cara que vai chamar a atenção dos scouts por esse braço, por essa velocidade que ele mostrou no Combine, que ele provou no Combine. Eu também vi alguns problemas de precisão nele, eu coloquei, mas eu vi problemas de mecânica também. Então, pode ser que ele quebre a mecânica, de repente girando torso, jogando a bola com o pé atrás. Então pode ser que problemas de precisão sejam consertados com a mecânica pelo scout que eu tinha visto dele. Vou revisitar esse tape aqui, é um nome interessante. Só me corrigindo, quando eu falei dos problemas de mobilidade dele, eu tava querendo muito mais trazer que, tipo, ele tem um problema muito sério de passe em movimento, né? É um cara que trabalha muito bem dentro do pocket e trabalha bem correndo. Por exemplo, ele teve jogadas em Hawaii quando o campo se abria, ele ganhar muito campo correndo com a bola. Só que ele estar em movimento e soltar a bola foi um problema grande para ele ao longo desse ano que eu estudei ele. Essa última temporada. Show de bola. Mas velocidade é algo que realmente não falta para o Cole McDonald. Então vamos ficar de olho aí. Já tem mais alguns nomes, além dos óbvios aí, pra você olhar. O pessoal sempre gosta de dar uma olhada no quarterback, né? Porque vai que acerta.
Acertaram o Dak Prescott, que é um cara que eu também não esperava nada com o draft, e hoje se tornou um dos principais quarterbacks da NFL, né? Então a gente tem que ficar de olho nesses caras que, querendo ou não, tem upside, que é o tipo de coisa que você acertar, irmão, vale o seu draft inteiro. Então, é por isso que eu defendo, mano. Você tem que pegar quarterback. Segunda e terceira rodada, se seu roster tá completo, se você ainda tá buscando melhorar o seu roster pra competir, terceira, quarta, quinta rodada ali, tem que ter quarterback. Todo draft tem que ter quarterback. Se você acertou o quarterback, valeu o seu draft inteiro. Isso aí eu não sei como tem time que não escolhe quarterback, porque, enfim, é a porra do tiro que vale a pena pra caramba. Tem que ser dado, não tem como fugir. Mas é isso, a gente deu uma avaliada legal aí nos tight ends, nos quarterbacks. Tem a planilha dos 2 grupos já no Twitter, tem conteúdo colando no Instagram. Mas eu vou fazer todos esses lembretes do encerramento. Bora, próximo bloco. Bom, é isso, galera. Já cheguei para reforçar os convites. Cola no Instagram, que tá rolando muito conteúdo lá, tá rolando live, tá rolando IGTV, os posts agora com os rankings, já tem ranking no Twitter. Segue a gente no Spotify e acompanha esse conteúdo, essa Draft Prep que tá chegando pesada, é o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Fala lá pra gente se faltou algum nome que você queria que tivesse aqui. Até posso colocar na minha planilha pra estudar e a gente trocar uma ideia em cima desse cara misterioso que faltou, não sei. Eu tive muita dificuldade pra selecionar os tight ends, eu admito. E, inclusive, a ordem ali, cara, foi uma coisa muito difícil pra fazer também, porque eu acho que cada um é muito diferente um do outro. É uma classe fraca, é complicado. O overall é fraco. Tava até falando no grupo do Vikings que o Irv Smith Jr. esse ano era tight end 1, que a gente pegou na segunda rodada do ano passado de Alabama, esse ano ele era tight end 1. Mas é mesmo. Verdade. Mas é isso. Barandas, brigadão por ter colado junto. A gente volta agora, deixa eu pegar aqui o Trello. A gente volta falando de OL. Olha que coisa linda. A gente volta falando de OL no próximo programa. É isso. Sempre um prazer, amigo. Pois é, prazer estar aqui, galera, é sempre bom, né? E é bom também que me faz estudar mais a classe, buscar mais conhecer mais os jogadores. E fora que tá aqui trabalhando com parceiro aí com o Rafão, é sempre um privilégio, né? E no próximo programa a gente volta falando aí da posição mais útil, mais importante, mais divertida do futebol americano. A gente vai falar de linha ofensiva e aí a gente cola aí de novo pra tá trazendo esse conteúdo pra vocês. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. É isso, QB e OL não precisa de mais nada. Melhore as posições e foda-se. Mas é isso, eu vou encerrar aqui também, que a gente tá aqui no laço que vai começar a reunião do Vasco, eu tô ligado que eu tenho que fechar. É isso, galera. Até a próxima semana, a gente fala de running backs e wide receivers com o Felipe do OTC aqui, do On The Clock junto. Então coloca a gente, acompanha o feed nas nossas redes. É isso. Aquele abraço, fui!